Eu tinha pensado, nós tínhamos pensado em começar esta conversa um bocado pela ideia de onde estão os ciganos na história de Portugal e onde estão quem faz história em relação a esta minoria, não é? E nós, na verdade, já desde o século XIX, cá há estudos sobre os ciganos na história de Portugal, mas, por um lado, sempre feitos por autores não ciganos, não é? Ou que conhecem pouco desse mundo, dessas realidades, e também sem nunca ouvirem estas populações. E eu achei interessante trazer aqui quase como ponto de partida este livro do João Pavão Serra, que é Os Filhos da Estrada e do Vento, que é um conjunto de fotografias, mas depois ele tem essa parte que é muito incomum nos trabalhos, que é ouvir as pessoas ciganas. E ele recolhe um conjunto de depoimentos e eu achei muito interessante porque em quase todos esses depoimentos, a história está presente de alguma forma ou de outra. E eu tinha uma passagem muito curta só, que começa assim. Dantes os ciganos viviam todos no Egito, que é uma ideia que circulava muito e circula ainda. É lá a nossa terra, é de lá que viemos há séculos de anos. Todos os ciganos são filhos de um homem do Egito e de uma indiana. Desse casamento nasceu a raça cigana. E a minha pergunta para vocês, para começarmos, era qual é a vossa memória deste passado? Ou de um passado qualquer que ouviam de alguma coisa da vossa família, ou nada? Ou não havia muito essa ideia? Na minha havia. Eu tenho assim um ego faraónico, portanto, está a prova. São as origens. Mas sim, eu cresci com essa ideia. A minha avó contava-me a história dessa forma e é como tu dizes, desde o século XIX que se fazem estudos, e fazem estudos sobre as comunidades ciganas. Só agora é que se diz comunidades ciganas. Na verdade, faz sempre uma referência a uma comunidade cigana, quando na verdade nós temos aqui toda esta pluralidade interna que nos permite e atualmente nos obriga a falar sobre essa pluralidade e no plural, nas comunidades ciganas. Eu cresci muito com essa ideia. E até porque o facto de cigano ter uma proximidade sonora com o Egito, cigano, Egito, então tornou-se muito real. E isso tem um impacto muito grande. Eu acho que até muito mais na minha geração, que foi a geração que anterior à chegada de quem veio para concluir essa versão, que foram as chegadas dos novos evangelhos, das novas igrejas, igrejas evangélicas que a partir dos finais dos anos 70, mesmo no início de 80, chegaram a Portugal e vieram isto muito entre aspas, fundamentar a ideia que sim, que nós vinhamos do Egito e que até éramos uma tribo perdida de alguma coisa. Então eu cresci a acreditar que isso era possível, e porque o acesso à história, ainda que academicamente se fizesse e que haja registros de quem faça essas pesquisas, até há muito pouco tempo, eu falo mesmo há muito pouco tempo, e falo do tempo do que é contemporâneo, muito pouco nos chegava ao nosso conhecimento enquanto pessoas ciganas. E também isto não é... Isto também pensando em que país e em que condições é que nós somos ciganos. Somos ciganos num país que até aos anos 90 tinha um nível de analfabetização enorme. Até 74, mais de 70% dos portugueses eram analfabetos. O acesso à academia, o acesso à literatura, ainda hoje, por consequências económicas e do capitalismo, o acesso e o consumo da literatura ainda é difícil de se ter acesso. Então era fabular, transformou-se um caminho mais fácil para nós mantermos uma ideia de nos agarrarmos a um espaço de identidade. Mas a fabulação também pesa muito contra o conhecimento e contra o nosso conhecimento também enquanto pessoas ciganas dentro das nossas comunidades, mas a fabulação construída desde a nossa chegada cá tem sido das piores, talvez um dos nossos piores inimigos. Pois.
para a compreensão de, efetivamente, onde é que nós viemos, como é que viemos, porque é que estamos aqui neste lugar. Sobre esse assunto, o que é que eu posso dizer? É que, na realidade, para mim, pronto, que sou um jovem cigano que fez um percurso muito basilar e regular do que é a educação, fez 12º tranquilamente, fez a universidade, ingressando no mercado de trabalho sem qualquer entrave. Mas esta questão de onde os ciganos vêm, e quando fala-se de efebulação, acho que na realidade para os ciganos, no fundo não nos interessa propriamente de onde nós vimos, no sentido em que acho que nos dias de hoje, mesmo que seja provado que somos povos do Egito, não existe não há um sentido de pertença nem de identificação que me leva a desejar ir para o Egito ou ter alguma relação com o Egito. Mas sim, mas essa questão de fábula, esse universo, acho que é uma coisa muito nobre. É também um sentido de educação que os ciganos têm intrínseco, que é esta questão da fabulação. É também uma oportunidade de existir e de marcar a nossa existência, nem que seja para nós próprios ou para os seios familiares. Por isso, nesse sentido, mais do que a ciência, a fábula, nesse sentido, é muito importante, porque como ao longo da história a educação, o acesso ao trabalho, a integração são de tal forma recusados a um povo, a uma população, automaticamente os próprios povos arranjam mecanismos assim, de existência e de afirmação enquanto indivíduos, e acho que esse é o que eu sinto quando essas fábulas, umas verdadeiras, outras menos verdadeiras, mas mais ou menos, mas é com esse sentido de dar um sentido de existência, e apesar de haverem provas até científicas que efetivamente existem indícios que é mesmo do Egito, eu gosto de acreditar que é só no Egito, porque acho É mais acho uma bonito. ideia bonita. Mas eu consigo ver os dois lados da questão. Compreendo a tua descrição e a importância da fábula e da fabulação também, porque acho que também foi quando nós fabulamos, também nos protegemos e vamos criando aquilo que nos resta do que é a nossa identidade. Mas eu consigo também ver o outro lado, que é, ok, porque é que nós precisamos fabular? E quando nós também precisamos fabular para criar uma ideia de uma recriação da nossa existência, também consigo perceber que é pelo desconhecimento, Claro. que nos obrigaram a ter sobre nós próprios. Consigo ver essas duas. Não retiro a importância da fabulação, da fábula, como é necessária toda a recriação, toda a fabulação é importante. Mas também a mim remete-me para aquela perigosidade que é a romantização da nossa existência, de como nós somos, como caminhamos e de tudo como isso pois é muito mais permeável para que, mediante ao esquecimento ou às consequências históricas, é mais permeável para te dizer, não, olha, mas é mesmo assim, e é a partir daquele, até poderá ter parte da verdade, mas é se calhar só a partir daquele contexto, daquela data, e não é tão abrangente, nem tão seguro da proximidade com um processo mais próximo da realidade, dos factos históricos. Mas Sim, também não... eu acho que é importante dizer que o que estás a dizer, o que a Maria está a dizer, minha mãe, é que na realidade acho que há um sentido de, por acaso, há um sentido de sobrevivência, é um mecanismo de sobrevivência, não é? Contra um sistema altamente opressor. Mas também há memória dessa opressão? Sim, completamente, porque eu imagino-me muito em criança, quando... Essa já é muito concreta, não é? Já não é fabulada, é uma... Não, aí é uma coisa muito concreta, e a fábula vem para um sentido de proteção. Exato. E um sentido de mostrar ao mundo que eu existo, de uma certa maneira, que também tenho história, também tenho características que me tornam assim ou assado. Porque a maior parte dos portugueses, não digo a maior parte, mas a grande parte dos portugueses, consideram os ciganos portugueses como apátridas. Então logo por aí, o sentido de existência das pessoas ciganas é muito... é de uma estranheza atroz no espaço público, porque a pessoa fala a tua língua, tem as características físicas próximas da comunidade maioritária, só que é como se ela não existisse e não pertencesse a este espaço. Então acho que a própria fábula, muitas vezes, parece que se culturalizou nas pessoas ciganas e nas comunidades ciganas justamente para ter uma marca distintiva de existência, porque é muito mais fácil existir dizendo que eu tenho uma origem do que dizendo que eu não tenho origem nenhuma, não é?
apesar da nossa origem ser portuguesa e sermos portugueses, mas eu sempre senti que quando era mais jovem tentava trazer esse enlace, não é? Esse também, dar esta descrição de que a pertença de um lugar, eu venho deste lugar, venho desta zona, venho desta cidade. Então essa narrativa do que é, acho que os ciganos estão sempre à procura de responder a essa pergunta para se poderem afirmar, o que é uma coisa problemática, se por si só a necessidade excessiva de uma pessoa se querer afirmar, não é? Significa que acusa ainda mais o tal problema da opressão e da exclusão, mas à conta deste instinto de sobrevivência, acho que a fábula recria-se como uma verdadeira marca do que é a história dos ciganos, apesar de ser fabulística, é a nossa verdadeira história, porque no fim do dia, para mim, a minha história é de onde a minha família vem, é a ideia de que carrego esta ancestralidade e que efetivamente existem depois mecanismos de comunicação e de tradição e de estar entre os gigantes que efetivamente reconhecem-se coisas de uma ancestralidade que não vejo no meu dia-a-dia com as pessoas não ciganas. Sim, mas a escola também não ajuda a difundir, porque, por exemplo, eu peguei nos currículos de História de Portugal, desde o 5º ano até ao 12º, e não há uma única referência à minoria cigana. Sim. Há apenas uma muito rápida na questão do Holocausto, que vitimou muitos ciganos, mas de resto é também um silêncio da tal cidade, da sociedade maioritária. Sim, e essa referência é mesmo muito, muito recente. Sim, não há e mais... foi imprimida com muita dificuldade, porque faz referência a outros holocaustos e nós estávamos... Falam-se até os números dos estudos que vão evoluindo, cada vez mais números vão sendo acrescentados à ideia de que ou seja, mesmo quando estão a ser estudados os factos e apresentados dados históricos que descrevem factos, há sempre quase como sempre uma contrafabulação e uma história sempre contada ou ocultada ou como se não fosse necessária não faz falta essa exploração. Mas o livro que tens contigo diz isso bem. Ou seja, o anti-ciganismo com uma sombra do próprio racismo, não é? Sim. Sem querer problematizar a questão, muito pelo contrário, mas o que acho que a minha mãe está a dizer é justamente o assunto, que eu acho que também é um grande dilema para nós ciganos, e acho que para a integração das comunidades ciganas com as sociedades maioritárias, é justamente este desconhecimento que não é promovido, que é centralizado numa perspectiva única e exclusivamente branca, não é? E privilegiada, porque há aqui um misto de uma coisa muito estranha, que é, se não existe registro histórico, seja ele académico, nas artes, nos eventos históricos da humanidade e das civilizações, como é que escreve a história de um povo que não se conhece? Que acho que é o grande dilema, às vezes, com a história cigana e é também a possibilidade de poder difundir o que é que são os ciganos. Acho que até é uma grande dificuldade para os próprios ciganos dizerem o que é um cigano, quando me perguntam, mas o que é um cigano? Existe um grande entrave com esta pergunta e a darem a resposta, porque efetivamente é muito difícil de conseguir situar dados concretos e dados que lá está, que regularizem, por assim dizer. Isso porque é por causa pela ordem do sistema que nos obriga também a esses processos de estarmos forçadamente, porque a nossa existência é inegável. Não é? Sim, claro. Eu até pensando bem de onde é que nós viemos e como é que nós passamos, como é que nós nos fizemos povo cigano. Eu, por acaso, em conversa nós chamamos-nos primos, com um primo cigano que é realizador de cinema. Na última vez, há cerca de 2 anos atrás, tivemos um encontro e estivemos a conversar. Na verdade, essa questão para nós deixa de ser, como tu dizes, é importante mediante para obedecer a esta questão do sistema no qual nós estamos e fazemos parte e estamos incluídos. Mas na verdade, quando é que nós fizemos ciganos? Se nós viemos, se os estudos indicam que viemos da Índia, vindo da Índia, não vínhamos ainda com a condição de cigano. Exato. Nós fizemos ciganos na Europa. Portanto, eu costumo dizer que nós somos efetivamente um povo europeu, porque quando chegámos à Europa vinhamos, se calhar, eu não sou muito académica a falar, eu falo assim, dentro da minha perspectiva, Sim. porque é sempre muito importante nós, quando tu há bocado falávamos, e o Vicente também no meu não se ouve, sobretudo não se dá ouvidos, e nunca se dá ouvidos se tu não tens um background académico, se não há este registro que é necessário
nada é tão necessário e tão obrigatório. Extremamente. Mas essa questão de se perceber a história a partir das vivências e das perspectivas de quem é a história, não é quem está ou esteve, mas de quem é a história. Porque, na verdade, eu enquanto mulher e cigana, sou história viva da minha própria história. Deixem-me só introduzir um outro tema que tem relacionado com esta questão também da tal branquitude, etc. Porque é uma questão até um bocado de foro pessoal, porque eu estava a fazer uma apresentação sobre esta história cigana e fiz a apresentação e depois há sempre o debate, não é? E era o tal debate académico de homens brancos, etc. E começaram logo a falar sobre a questão das mulheres na comunidade cigana e como sendo reprimidas, etc. E houve alguém da audiência que pediu a palavra e era um estudante da Faculdade de Letras de origem cigana. E ele introduziu uma visão completamente diferente, que ele disse, por exemplo, mas olhem que quem está a chegar à universidade agora são sobretudo mulheres, entre as mulheres ciganas. Isso é assim mesmo? Ou tem sido essa abertura? Lá está. Nós também, voltando àquela questão, onde é que nós somos cidadãos portugueses. Eu costumo dizer, eu sou uma cidadã portuguesa, mas mulher e cigana. Ou seja, nem a minha identidade, nem a minha cidadania diz tudo sobre aquilo que eu sou, mas nem o facto de eu ser cigana me resume a um contexto único, nem a um lugar de estático. E nós, sendo cidadãos portugueses, ciganos em Portugal, obviamente que também vamos fazendo, ou seja, todos os impactos sociais, de uma ou outra forma, ou dependendo, em várias velocidades, como também no nosso contexto social geral, porque nós somos uma só sociedade, que é a sociedade portuguesa. Essa ideia de que os ciganos têm uma sociedade e os não ciganos têm... É um preconceito. Não é. Nós somos partes integrantes, não precisamos ser integrados, nós somos partes integrantes da sociedade portuguesa. Sim, mas também acho que é importante compreender que quando uma comunidade está subjugada a uma situação de exclusão social, de separatismo, naturalmente as próprias construções de sociabilidade muitas vezes tendem a que a economia dessas pessoas seja muito mais baixa, o que também implica... Sim, quebrar essas barreiras demora muito mais tempo. E automaticamente vê-se, e vejo muito nas mulheres ciganas, que acho que são mesmo sempre fascinantes, porque acho que ao longo do tempo e também, porque queiramos quer não, o conhecimento vai se difundir, as redes sociais vão de certa maneira educando as sociedades e também as comunidades ciganas, e acho que as mulheres ciganas têm, ainda até mais do que a esmagadora parte dos homens ciganos, mas esta necessidade de, não é necessariamente quebrar barreiras, mas é a necessidade de procurar maior liberdade, maior expressão das próprias populações ciganas no mundo, não é? Não é única e exclusivamente. Também existe esse instinto, que é o que eu sinto em muitas colegas, porque eu fui bolseiro, uma bolsa específica para ciganos, e havia esse instinto também de existência e de lembrar que as mulheres fazem diferença e efetivamente fazem, e ainda bem que elas existem, porque no fim do dia, até no ativismo, das grandes vozes do ativismo cigano são mulheres também, e tem-se visto nos últimos anos. Fontes históricas realçam sempre a questão da mulher cigana como sendo alguém que, por exemplo, liderava a sua economia familiar, etc. Claro que, por exemplo, o Gil Vicente faz o auto das ciganas e não dos ciganos. Sim. E ele, claro que o que ele estava a tentar fazer era ali a criticar, porque as personagens ciganas dele, femininas, são elas que lideram, que até há uma passagem em que elas que expulsam os homens ciganos da cena, e ele estava a tentar, na prática estava a criticar, porque elas estavam a subverter o que era suposto o papel da mulher naquele tempo. Mas é muito interessante que eles fazem sempre a questão de realçar a mulher com essa autonomia. Sim, o que trouxe algumas vantagens e também desvantagens. Eu sou assim, eu gosto muito das vantagens, de ver os dois lados da questão. O que também trouxe algumas vantagens, porque as mulheres depois foram muito mais ciganas, fomos mais reprimidos principalmente por isso, porque não era comum. Exato. Não era comum uma mulher ter vestimentas vistosas, não era comum uma mulher cantar para público, não era comum, então, tudo o que não era comum e que é contra principalmente a crença religiosa católica, tornava-se ainda uma ousadia, um processo de perseguição, não é? Por isso é que nós vamos tocar no luto. O luto cigano, da forma carregada como se apresenta, tem uma origem em Espanha-Portugal. Ou
seja, não foi uma Católica. coisa... Eu sei que há quem que Não, a história diz não, que não, não, não. questiona isso. Não, eu estava a dizer é que nessa tal conferência, outra pessoa também não cigana, uma pergunta que fez é porquê é que os ciganos estão sempre vestidos de preto? Não estamos. Pois, Olha, por acaso, exato. Mas Mas não estamos. Essa questão lá está. Foi um hábito que nos obrigou. Ou seja, quando nós ciganos, voltando às mulheres, as mulheres ciganas, quando começaram a ler a mão, em Portugal, aquela ideia, depois que sai a romantização, Sim. a favorável, a menos favorável, e depois saem os carmencistas desta vida, que criam grandes obras para a cultura geral portuguesa branca, mas pronto, reproduzindo vários estereótipos acerca das comunidades e sobretudo das mulheres ciganas. Há alguns autores que dizem que a história cigana, a identidade cigana na Europa, mais do que aquela questão da Índia ou da origem indiana, foi feita um pouco em contraste à sociedade capitalista Certo, que se estava exato. a desenvolver no século XV, século Sim, XVI. exatamente. Exatamente. um E por isso pouco- essa ideia de reorganização, essa ideia, por isso é que eu não consigo, não uso o termo integração. O que é que eu preciso ser integrada? Eu faço parte integrante de uma sociedade, neste caso, que é a portuguesa. Tem a ver também com essa questão de economia, como é que eles conseguem sobreviver não estando subjugados Exato. ao nosso sistema capitalista, que cria aqui uma data de opressões sobre uma determinada camada da população, que dá sustentabilidade a um número de... Sim, é daí que surgem muitos dos preconceitos e esta Exatamente. hostilidade é precisamente dessa Porque nós fomos Rea- sempre fazendo esse uma desfazamento reação a essa autonomia. Isso que tu vês, atualmente, por exemplo, estamos aqui numa casa da arte e da cultura, tendencialmente, nós que somos portugueses e somos ciganos portugueses, a nossa cultura é vista como uma coisa de margem, uma coisa que não existente Acham e que que nem ainda é sequer está visto nestas casas, como uma a não coisa serem estes exótica? contextos Com certo exotismo ou não? ou efemérides. Esta ideia da cultura cigana ser inserida em espaços não ciganos, mas com uma certa ideia de um certo exotismo ou não mais do que isso? Acho que existem bons exercícios. Nós Sim. conhecemos exercícios de uma arte com ciganos e sobre ciganos, mas acima de tudo eu acho que o que predomina é o exotismo, não propriamente pelos produtos artísticos O em si, exotismo. mas até pela própria produção deles. E o porque é que eles extrativismo das existem. nossas narrativas. É sim, é mais Sim, nesse se calhar sentido. Eu sou má. é Pá, melhor, pronto, eu admito, mas eu se sou calhar má. é melhor É o explicar extrativismo cultural, o extrativismo das nossas narrativas, porque tu, para estares neste lugar que estamos agora, vamos falar destes espaços neste contexto, para estares tens que estar a fazer, ok, vamos fazer um trabalho, mas vamos aqui fazer uma grande divulgação da cultura cigana, que é aquela que é ainda tida como semi-aceitável, porque vem de uma área que foi legada, vem de uma área que é espontânea, faz parte do nosso cotidiano, tu cantas para o filho Danças. canta para o pai, tu danças. Tens artesanato. coisa. Então, é uma coisa da espontaneidade, então não faz assim grande estrago ao restante. Então é só isso que te é permitido ter. Agora perdi-me, mas eu vou disfarçar muito bem. Do extrativismo, Não, acho está a também- falar do extrativismo da narrativa, Sim. mas quando é feito a evocação para nós estarmos deste lugar, não é para fazermos a partir da nossa narrativa, sobre o anticiganismo, com a narrativa a partir daquilo que tu, enquanto pessoa portuguesa e pessoa cigana, tens, não é? Eu sou cigana e apetece-me falar sobre o cozinhado da minha avó, que tinha um toque. Não, tem que ser... reproduzir o que já estava à espera. é sempre a reprodução do estereótipo, de como... Ou seja, é fazer-me do cigano que a sociedade não cigana alimenta, estereotipa e só assume aquilo como a ciganidade. Por isso a pluralidade que é tão emergente, trazer à luz, primeiro, a não negação do anticiganismo, que é urgente e que vem da história daquilo que nós estivemos a falar, como permanece. Sim. Ainda é muito comum o anticiganismo. Há muitas vantagens, há muitas coisas feitas, claro que sim. Claro que sim. Há muita contribuição, há muitos aliados. Agora Sim, também...
Sim. Eu estou a dizer, mas justamente por causa da falta de conhecimento do que é o cigano, o que é que são os ciganos, o que é que são as populações ciganas, quando existe arte com ciganos ou sobre ciganos, eles dividem-se em dois géneros de trabalho. Um deles que é pouco favorável, que é a caricatura, são pessoas brancas a exercitar uma ideia do que é um cigano de um ponto de vista altamente preconceituoso e estereotipado. Depois tem o próprio trabalho social, que vão buscar pessoas e vão buscar histórias e grupos e comunidades para fazer um exercício de uma arte que é social e que deve existir, e acho que a arte social deve mesmo existir, mas ao mesmo tempo parece que incumbem esse lugar como o único lugar da exploração da arte cigana. E ao mesmo tempo a falta de profissionalização de artistas ciganos, e de haverem estratégias que acho que deviam ser projetos públicos de haver mesmo estratégias de profissionalizar, sejam eles cantores, músicos, guitarristas, bailarinos, seja eles do flamenco ou de outras áreas, e daí continuamos para teatro, atores, cinema, realizadores, luminotécnicos. Essa falta de profissionalização também, esta falta de noção e também, a par da exclusão social, como não existe contacto, como os ciganos não têm contacto direto com artes, com o visionamento de filmes, de espetáculos, seja de teatro, de dança, de circo, também existe a parte dos ciganos no desconhecimento do que é arte, então facilmente os próprios ciganos são pegados única e exclusivamente neste sentido de arte social, não é? E de arte participativa, que é extremamente necessária e urgente, mas acho que também é importante, seja na literatura, na arte do espetáculo, no cinema, deslocar esse lugar da arte sobre ciganos Sim. e com ciganos e trazê-lo para um lugar também de legitimidade, seja ela artística e académica e crítica também. De repente termos narrativas sobre ciganos advogados, donos de grandes firmas, coisas assim estapafúrdias, sem ser... Ou seja, que essa falta de não numérica, de pessoas não profissionalizadas nestas áreas como ciganas, que não sirva para perpetuar esta ideia permanente da necessidade da mediação. Sim. Ou seja, a mediação ainda é necessária, claro. em qualquer contexto, mas uma mediação que permita também a autonomização destas pessoas, destas narrativas e destes profissionais, que é o que não acontece. Então, quando, por exemplo, no caso como atores, por exemplo, quando nos pedem participações pedem-nos sempre para fazer de ciganos. E Sim, mas eu não tenho que fazer sempre de cigano, quando eu também tenho uma narrativa própria, que é o que é que eu quero dizer enquanto pessoa e enquanto artista cigano, além daquilo que dizem que eu tenho que fazer, que tendencialmente é sempre não é que seja mau, um redutor, que é redutor no sentido em que é sempre sob a perspectiva de como o que está de fora vê o cigano e como o cigano, por questões de barreira, aqui não é fronteira, mas de barreira de desenvolvimento dessas áreas, acomoda para si como o seu lugar único de cultura, quando na verdade tem uma diversidade enorme de narrativas para desenvolver.